Solte meu pai agora, e eu faço você voltar a caminhar. Eu disse isso sem tremer, olhando direto para o agente Daniel Rocha, sentado na cadeira de rodas bem no centro daquela sala pequena. Na hora que as palavras saíram da minha boca, o silêncio virou risada. Os policiais em volta começaram a apontar, rindo alto, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. Parecia que todo mundo ali já tinha decidido que eu era só uma menina desesperada, tentando salvar o pai de qualquer jeito. Eu, Ana Souza, estava no meio daquela base militar, longe da minha cidade, Uberlândia, cercada de gente que não queria me ouvir. Meu pai, Marcos Souza, tinha sido trazido de Belo Horizonte algemado, tratado como se fosse um criminoso perigoso, mesmo sem ter feito nada. Quando eu entrei na sala, ele mal conseguia levantar o rosto de tanta vergonha. Aquele macacão laranja parecia pesar mais do que ele. Enquanto os policiais riam, o Daniel apertou o apoio da cadeira e me encarou com cara de deboche. Ele disse com a voz baixa e fria que milagre não funciona em sala blindada. Eu senti o ar quente subir no meu peito, mas respirei fundo. Não podia demonstrar medo. Se eu falhasse, meu pai sairia dali direto para uma cela e eu não ia deixar isso acontecer. A sala estava cheia. Tinha agente de pé na porta, 2 oficiais encostados na parede e um promotor com o tablet na mão, como se estivesse apenas esperando a hora de assinar o destino do meu pai. Todo mundo olhava para mim como se eu fosse um incômodo, algo fora do lugar. Mas eu sabia o que estava fazendo. Eu sabia por que estava ali. Quando dei um passo à frente e coloquei minha mão perto das botas pretas do Daniel, alguns policiais ficaram ainda mais bravos, dizendo que eu não podia tocar nele, que era proibido, que aquilo não fazia sentido. Mas eu já tinha ido longe demais para voltar. Eu só pedi 1 minuto, só um minuto para provar que eles estavam errados. E naquele instante, com todo mundo rindo, falando, duvidando e me empurrando para sair, eu só consegui pensar em uma coisa. Se eu não fizer isso agora, meu pai não vai ter outra chance. E foi aí que tudo mudou. Não porque eles acreditaram, mas porque eu não aceitei parar. Quando cheguei bem perto da cadeira, o barulho da sala pareceu sumir. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração e o som leve da bota dele raspando no chão. Estendi a mão devagar, sem pressa, para ninguém dizer que eu estava fazendo algo escondido. Você teria visto. Minha mão tremia um pouco, mas meu olhar não fugiu em nenhum momento. Os policiais pararam de rir e começaram a trocar olhares, como se não soubessem se me mandavam parar ou se esperavam para ver até onde aquilo ia. O promotor deu 2 passos para frente, pronto para cortar tudo, mas não disse nada. Era como se todo mundo tivesse prendido o ar ao mesmo tempo. O agente Daniel Rocha me encarou de cima a baixo, com aquele jeito frio dele, como se estivesse tentando descobrir se eu era só uma menina teimosa, ou se tinha algo ali que ele não entendia. Ele disse que não valia a pena perder tempo. Eu respondi que só precisava de 1 minuto. 60 segundos, nada mais. Aproximei a mão das botas dele até quase tocar. Tão perto que eu conseguia ver a poeira presa no cadarço e o brilho do couro. E mesmo sem tocar, senti o clima mudar. Você sabe aquela sensação de quando alguém percebe que algo pode dar errado? Ou muito certo? Foi isso que aconteceu. Os risos pararam. O silêncio ficou pesado. Meu pai, lá no fundo, tentou levantar as mãos algemadas como se quisesse me chamar, mas não conseguiu falar nada. Ele só me olhava com um medo que doía, e eu sentia esse medo bater no meu peito, mas ao mesmo tempo sentia algo mais forte segurando minhas pernas no chão. Eu pedi de novo, só 1 minuto, 1 minuto de paz, 1 minuto sem interrupção, 1 minuto para provar o que ninguém ali acreditava. E quando minha mão finalmente chegou na altura certa, bem ali, na frente de todos, a pergunta apareceu sozinha, sem ninguém precisar dizer nada. E se eu realmente estiver certa? Vou te contar com calma o que estava acontecendo ali, para você entender exatamente o peso daquela sala, o clima,
E por que cada pessoa parecia tão pronta para decidir o destino do meu pai, sem sequer olhar nos olhos dele? Aquela sala ficava dentro de uma base militar fechada. Não tinha janela, não tinha fresta, não tinha nada de fora que entrasse ali. Só luz branca forte, paredes lisas e uma câmera que gravava tudo do alto, como se fosse um olho que nunca piscava. Era o tipo de lugar onde você sente que qualquer palavra pode ser usada contra você, mesmo que você não tenha feito nada. E meu pai, Marcos Silva, estava sentado bem no centro disso, com o macacão laranja e as mãos algemadas, como se já tivesse sido condenado antes mesmo de alguém perguntar a verdade. Meu pai nunca foi homem de confusão. Trabalhava com manutenção, fazia serviço pesado, sempre ajudou todo mundo no bairro. A gente morava em Uberlândia e ele tinha vindo até essa cidade americana para trabalhar por um tempo, juntar um dinheiro, tentar dar uma vida melhor para minha mãe e para mim. E de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Chamaram ele para depor, trataram como suspeito, depois como culpado. E quando percebemos, ele já estava naquela sala, com aqueles agentes que falavam como se cada palavra dele fosse mentira. E eu era só a filha que entrou correndo quando soube que o pai estava detido. Me barraram na porta, disseram que não era lugar para criança, tentaram me empurrar para fora, mandar eu esperar no corredor. Mas você sabe como é quando alguém que a gente ama está no meio de gente que quer julgá-lo sem ouvir. Eu não ia embora, não ia deixar ele ali sozinho. Quando eu insisti para entrar, alguns riram, outros ficaram irritados e só deixaram porque eu comecei a gritar que tinha o direito de estar com meu pai. A verdade é que eles só me deixaram ficar porque achavam que eu não faria diferença. E talvez eu não fizesse mesmo, até o momento em que abri a boca. Mas antes de chegar nisso, você precisa entender quem estava sentado na minha frente. O agente Daniel Rocha. Ele era o responsável pela investigação naquela sala. Era o tipo de homem que não gostava de perder o controle. Duro, sério, com aquela postura de quem não aceita discussão. Diziam que era respeitado por muita gente lá dentro, mas também carregava uma marca profunda. Um acidente que tinha tirado o movimento das pernas dele alguns anos atrás. Ele não falava disso, mas todo mundo sabia. Era assunto proibido entre os policiais. Era uma dor que ele não mostrava, mas carregava no olhar sempre que alguém mencionava o passado dele. Eu não sabia muito sobre o acidente. Só sabia que ele estava na cadeira fazia tempo e que tinha um jeito amargo de falar de milagres, como se tivesse perdido mais do que as pernas naquele dia. Quando eu entrei e falei do meu pai, do que estavam fazendo com ele, o Daniel me encarou com aquele olhar frio, como se estivesse analisando tudo. Meu tom, minha roupa, meu medo, meu desespero. Ele me mediu como quem mede uma ameaça, mesmo eu sendo só uma menina. E quando eu falei da fé que eu tinha no meu pai, e na verdade, foi como se eu tivesse cutucado algo dentro dele que ele não queria mexer. A sala era tão apertada que parecia que o ar não circulava. Havia 2 policiais na porta, outros 2 na parede oposta, e o promotor com um tablet na mão, passando páginas como se estivesse lendo a sentença do meu pai antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Tudo parecia já decidido. Parecia que meu pai era só um número, um caso, algo para terminar rápido e riscar da lista. E quanto mais eu olhava para ele, com o rosto cansado, o cabelo bagunçado, a barba por fazer, mais eu sentia o peso de estar ali com ele. Meu pai tentava ficar firme, mas eu via nos olhos dele que ele estava desmoronando por dentro. Ele sempre foi forte, sempre foi meu porto seguro, sempre foi aquele que dizia que tudo se resolvia com trabalho e honestidade. Mas ali, naquela sala, ele estava pequeno, ele estava quebrado, e isso me apertava de um jeito que eu não sei explicar. Eu sabia que se eu não fizesse nada, eles iam empurrar meu pai para uma acusação injusta, e ele não teria chance.
E foi justamente esse desespero que me fez abrir a boca de um jeito que ninguém esperava. Eles queriam me tirar da sala. Diziam que eu estava atrapalhando, que aquilo não era lugar para discussões emocionais, que era um processo sério. Mas eu sabia que nada era mais sério do que a vida do meu pai. E quando disseram que não havia nada que eu pudesse fazer, eu respondi a única coisa que eu sabia que ia fazer todo mundo parar. Solte meu pai e eu faço você voltar a caminhar. A frase saiu de um jeito que nem eu mesma esperava. Foi como se tivesse vindo de um lugar mais fundo, uma mistura de fé, coragem e desespero. Por um segundo, ninguém reagiu. A sala ficou muda. E depois vieram os risos. Risos altos, risos debochados, risos como se eu tivesse contado a maior bobagem do mundo. Mas você sabe, às vezes tudo o que uma verdade precisa é de alguém que se recuse a ser calado. E foi assim que tudo começou. Assim que eu falei que podia fazer o agente Daniel Rocha voltar a caminhar, a sala inteira virou contra mim como se alguém tivesse apertado um botão. O riso dele foi o primeiro. Um riso curto, seco, daquele tipo que não tem humor nenhum, só desprezo. Ele inclinou o corpo para frente, apoiou as mãos na cadeira e disse, bem firme, que aquilo era absurdo, que ninguém entra em uma base militar para inventar milagre e que eu já tinha falado demais. Eu senti na hora que ele não estava rindo só de mim. Era como se ele estivesse rindo do próprio passado, da dor dele, do fato de já ter ouvido muita bobagem parecida naquela cadeira. Mas o pior nem foi ele. Foram os outros. Um dos oficiais, um homem grande, de uniforme impecável, cruzou os braços e soltou um comentário alto o bastante para todo mundo ouvir. Aqui a gente segue protocolo, não fede menina. Ele disse isso olhando para mim, como se eu fosse uma criança que tinha invadido uma reunião importante. O outro oficial, atrás dele, concordou, balançando a cabeça, sem nem tentar esconder a falta de paciência. Aquela frase ficou presa no ar. Protocolo, não fé. Era como se cada letra tivesse sido jogada contra mim. Como se a minha voz, a minha dor, o meu pai algemado ali no canto, não valessem nada. Só que eu não conseguia aceitar isso. Não naquele momento, não daquele jeito. Quando o Daniel mandou o segurança me tirar da sala, eu dei um passo para trás, mas não por medo. Foi por impulso para não gritar. Eu senti meu rosto quente, minhas mãos geladas e uma vontade imensa de chorar, mas eu segurei tudo. O segurança veio caminhando na minha direção e por um segundo achei que ele realmente fosse me puxar pelo braço. Só que antes que ele encostasse em mim, eu levantei a mão e falei com firmeza, do jeito mais claro que consegui. Existe uma lei acima de todas essas aqui, a lei da verdade, e ela vai aparecer. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Até o segurança parou. O Daniel revirou os olhos, cansado, como se já estivesse acostumado com gente dizendo coisas assim. Ele falou que ali não era igreja, que aquilo era um caso sério, que meu pai estava envolvido em algo pesado. Mas toda vez que eles tentavam empurrar uma palavra difícil, eu lembrava da expressão do meu pai, sentado no canto, com os ombros curvados, tentando não parecer desesperado. Aquele macacão laranja parecia gritar o que eles queriam, que ele era culpado, e eu sabia que não era. Quando eu olhei para ele, meus olhos encontraram os dele, e naquele instante eu senti uma mistura de dor e coragem. Era como se meu pai estivesse dizendo sem palavras, não desiste de mim. Ele não podia falar muito, estava acuado, mas o olhar dele dizia mais do que gritos. Aquilo me deu força para continuar. Os oficiais começaram a discutir entre si, falando que aquilo já estava passando dos limites e que eu precisava ser retirada da sala antes que tudo saísse do controle. O promotor, que até então só observava, levantou a mão e pediu silêncio. Ele me encarou como se tentasse decidir se eu estava mentindo, se eu era louca ou se era só uma menina assustada tentando fazer barulho para salvar o pai. E talvez eu fosse tudo isso junto. Mas eu não estava errada.
Eu senti o ar ficando pesado, como se todo mundo estivesse esperando eu recuar, pedir desculpa, chorar, desistir. Só que eu não dei esse gosto para ninguém. Eu fiquei parada, firme, respirando fundo. E mesmo com o coração acelerado, eu falei de novo que a verdade sempre aparece e que naquele dia ela ia aparecer também. O silêncio que veio depois não foi bom. Foi tenso. Foi daqueles que queimam por dentro. Eu sabia que tinha mexido com algo que eles não queriam tocar. Sabia que tinha cutucado o orgulho do Daniel. Sabia que, de algum jeito, meu tom fez eles prestarem atenção, mesmo que fingissem o contrário. Mas também sabia que eu podia pagar caro por isso. Um comentário errado, um passo a mais, uma resposta atravessada e pronto. Eu seria tirada dali à força. E o meu pai ficaria sozinho, nas mãos de gente que não tinha vontade nenhuma de ouvir o que ele tinha para dizer. Eu fiquei quieta, mas firme. Eu não saí, eu não abaixei a cabeça. E por incrível que pareça, foi justamente isso que parou o segurança. Ele ficou ali, com a mão a alguns centímetros do meu braço, hesitando. Eu vi no rosto dele que ele não sabia se cumpria a ordem ou se esperava mais um pouco. Os outros também ficaram na dúvida. A sala, que antes parecia cheia de certeza, agora parecia cheia de perguntas que ninguém queria assumir em voz alta. E no meio daquele clima pesado, eu só queria te perguntar uma coisa, do jeito mais honesto possível. E você, se estivesse ali, deixaria eu falar ou me tiraria da sala como eles queriam? Eu quero te contar uma coisa que parece pequena, quase boba, mas que naquele momento virou tudo para mim. Enquanto todo mundo discutia, jogando palavras pesadas na sala, apontando dedos, citando regras e ordens, eu parei de olhar para a confusão e deixei meus olhos procurarem meu pai. Não porque eu queria ver se ele estava bem, mas porque eu precisava sentir ele de novo, do jeito que só filha sente o pai. E quando finalmente encontrei o olhar dele lá no fundo, vi algo que ninguém mais parecia notar. Meu pai estava sentado meio torto, com os ombros caídos, como se quisesse ocupar menos espaço para não incomodar. O macacão laranja, aquele uniforme duro e feio, parecia gritar vergonha por ele. Ele tentava manter a cabeça erguida, mas não conseguia. Os olhos estavam vermelhos, não só por medo, era mais do que isso. Era a dor de se sentir humilhado, de ser tratado como alguém que não presta, mesmo sem ter feito nada. Uma dor que nenhum papel, nenhuma prova inventada, nenhuma acusação fria consegue explicar. Aquele olhar cortou tudo em mim. Eu senti como se o chão tivesse virado gelatina. Senti raiva, medo, mas também uma força que eu não sei de onde veio. Porque naquele momento eu percebi o tamanho real da injustiça. E percebi também que ninguém naquela sala estava vendo meu pai como uma pessoa. Eles estavam vendo o macacão, a ficha, o boato, a acusação. Nunca ele. Enquanto eles discutiam alto, brigando para ver quem tinha mais autoridade, eu só conseguia ver uma coisa. Meu pai tentando esconder a vergonha, tentando não desabar ali na frente de todos aqueles uniformes que tratavam ele como se não valesse nada. Isso me quebrou de um jeito que eu não esperava. Foi como se meu coração dissesse: é por isso que você está aqui. Não desiste. E foi aí que aconteceu a segunda coisa. A tal coisa pequena, que só quem está vivendo percebe. Minhas mãos estavam tremendo. Eu não percebi na hora. Mas quando olhei para baixo, vi meus dedos se mexendo sozinhos, como se estivessem com frio, mesmo eu sentindo o corpo todo quente por dentro. Eu respirei fundo, tentei esconder, mas não adiantou. Era o tipo de tremor que vem quando a gente segura muita coisa ao mesmo tempo. Medo, responsabilidade, coragem, raiva, tudo junto, sem pedir licença. Então eu enfiei a mão no bolso da calça só para disfarçar. E quando fiz isso, senti algo ali dentro. Meu terço. Pequeno, simples, com as bolinhas gastas de tanto eu segurar nos dias difíceis. Eu nem lembrava que ele estava comigo. Mas quando meus dedos tocaram nele, algo mudou dentro de mim. Não foi milagre,
Não foi luz, foi só calma. Uma calma que não combinava com a sala apertada, nem com os gritos, nem com o barulho dos passos dos oficiais. Era uma calma que dizia bem baixinho: fica firme, não volta atrás. Eu segurei o terço com força, escondido no bolso, sem ninguém ver. Não precisava mostrar. Aquilo era entre eu e eu mesma, entre o medo e a coragem, entre o desespero e a fé. E, enquanto segurava aquele terço, comecei a perceber outra coisa que ninguém mais parecia ouvir. O único som que entrava nos meus ouvidos com clareza era o barulho das rodas da cadeira do agente Daniel Rocha raspando no piso. Era um som seco, duro, que cortava o silêncio entre uma discussão e outra. Raspe, raspe, raspe. Um som que lembrava, toda vez que ecoava, que ele não andava. Um som que lembrava por que eu tinha dito o que disse. Um som que lembrava que, por mais duro que ele fosse, por mais arrogante, por mais que risse de mim, ele carregava dor também. E foi nesse detalhe que algo começou a mudar na minha cabeça. Eu percebi que mesmo com raiva dele, mesmo com medo, mesmo com toda aquela tensão, eu não estava lidando com um monstro. Eu estava lidando com um homem quebrado. Um homem que tinha perdido algo grande. Um homem que tinha aprendido a se proteger da dor rindo dos outros. Um homem que talvez, bem lá no fundo, tivesse medo de acreditar em qualquer coisa de novo. Isso não desculpava nada do que ele estava fazendo com meu pai, mas explicava um pouco. E entender isso mudou a forma como eu enxerguei o que vinha depois. Minha raiva ficou mais focada, minha coragem ficou mais firme. E minha vontade de lutar não era mais só para provar que eu podia fazer ele levantar. Era para mostrar que meu pai merecia ser tratado como humano. E que ele, o agente, também precisava lembrar que ainda era humano. Às vezes, tudo o que muda uma história inteira é um gesto simples, um olhar, um toque, um terço escondido no bolso ou o som de uma cadeira raspando no chão. E naquele momento, esses detalhes disseram mais para mim do que qualquer palavra naquela sala. Eu sei que muita gente na sala achou que eu estava sendo só emotiva demais. Uma menina falando o que sentia, sem pensar no peso das coisas. Mas eu te digo de verdade, naquele momento, enquanto o promotor falava e falava, jogando números, prazos, documentos e ameaças como se fossem pedras, eu senti algo dentro de mim que nenhuma regra ali conseguia calar. Eu fiquei dividida entre duas forças, aquilo que eles chamavam de lei e aquilo que eu chamava de verdade. Deixa eu te explicar com calma, porque às vezes, quando eu conto rápido, parece que foi simples, mas não foi. O promotor começou a repetir tudo o que já tinha dito desde o começo. Que existiam provas contra o meu pai, que os relatórios eram claros, que o procedimento da base não tinha falhas. Ele falava como quem lê um livro que já pensou 1000 vezes, como se ninguém pudesse questionar nada. E quando eu tentava dizer que tinha algo errado, ele só respirava fundo, me olhava como se eu fosse um incômodo e dizia que sentimentos não mudam o sistema. Eu sei que eles estavam seguindo o que acreditam ser certo. Eu sei que aquele trabalho deles funciona assim: papel, número, assinatura, procedimento. Mas enquanto o promotor falava, eu olhava para meu pai e só conseguia pensar que nenhuma dessas coisas parecia ver quem ele era de verdade. Só pareciam ver um pedaço de papel com o nome dele, nada mais. Aí veio a parte que mexeu comigo. O promotor levantou o tablet, balançou na minha frente e disse que a base militar não trabalhava com achismos emocionais, que precisava de fatos, de regras seguidas e que minha fé era só um detalhe incômodo. Quando ele disse isso, meu peito apertou. Não era pela palavra fé, era pelo jeito que ele falou. Como se aquilo que eu carregava por dentro, a certeza de que meu pai não tinha feito nada, fosse menor do que o carimbo frio no topo de um relatório. E foi aí que me deu uma vontade imensa de gritar, não pelo milagre que eu tinha mencionado, mas pelo fato de eles não verem mais nada além do papel.
Eu respondi do jeito mais firme que consegui. Eu não estava pedindo para mudar a lei. Eu não estava pedindo para ignorar provas. Eu não estava pedindo para ninguém quebrar regras. Eu estava pedindo só uma coisa, que a verdade fosse vista inteira. Não pela metade que estavam empurrando desde o começo. Mas para eles, isso não fazia sentido. Eu percebi no olhar dos oficiais, no jeito de cruzarem os braços, no suspiro cansado do Daniel, que para eles eu era só uma garota emocionada demais, falando demais, insistindo demais. E talvez eu fosse mesmo tudo isso. Mas nada disso me fazia errada. Por dentro, aconteceu uma batalha que eu vou carregar para sempre. Uma parte de mim dizia: você está mexendo com gente poderosa. Eles não vão te ouvir. Eles não vão mudar nada só porque você pediu. Era a parte que tinha medo, a parte que já tinha visto muita coisa injusta acontecer no mundo, a parte que sabia que o sistema, às vezes, engole a gente sem nem mastigar. Mas tinha outra voz dentro de mim, mais tímida no começo, mas firme. Uma voz que dizia: não desiste, seu pai precisa de você. Eles não conhecem ele como você conhece. Eles não sabem quem ele é. Eles só sabem o que está escrito no papel. Era essa voz que mantinha minha coluna reta, mesmo tremendo. Era essa voz que me fazia levantar a cabeça, mesmo com vontade de chorar. Era essa voz que me lembrava de que as coisas mais importantes da vida não cabem dentro de um relatório. E quanto mais o promotor falava, mais eu percebia essa divisão dentro de mim. De um lado, a lei dura, fria, seguindo passos que não enxergavam ninguém. Do outro, a fé que eu carregava, não de igreja, não de ritual, mas a fé simples de saber a verdade sobre a pessoa que criou você. É estranho, mas olhando agora, parece que naquele instante a sala ficou dividida também. De um lado estavam eles, com seus uniformes, regras, termos sérios, papéis e timelines. Do outro lado estava eu, com meu terço no bolso, com minhas mãos tremendo, com meu pai algemado atrás de mim, e com uma certeza que queimava por dentro. Eu comecei a perceber que aquilo não era só sobre a inocência do meu pai, era sobre o que eles estavam dispostos a ver, e o que eles estavam dispostos a ignorar. E isso mexeu comigo de um jeito que não sei explicar, porque eu entendi uma coisa simples, mas dura. A lei deles olha para o que está no papel. A minha fé olha para o que está no coração. E naquele dia, dentro daquela sala apertada, ficou claro que a briga não era só por liberdade. Era uma briga entre aquilo que se vê e aquilo que se crê. Entre o que está escrito e o que é sentido. Entre o que pode ser provado e o que pode ser vivido. Eu sabia que isso podia me custar muito. Sabia que eu podia perder. Sabia que eles tinham mais força, mais autoridade, mais voz. Mas eu também sabia que, se eu ficasse calada, meu pai ia ser engolido por aquela lei que estava sendo usada como blindagem. E é por isso que eu continuei falando. É por isso que eu continuei olhando para eles nos olhos, mesmo quando desviavam. É por isso que eu continuei insistindo que a verdade estava sendo escondida lá dentro. É por isso que eu disse que naquele dia o céu era maior do que qualquer papel timbrado. E agora que eu estou te contando tudo isso, talvez você entenda. Às vezes, a maior luta da gente não é contra as pessoas. É contra esse conflito silencioso que nasce dentro da gente, entre fazer o que parece certo e fazer o que é certo de verdade. E naquele dia, naquela sala, naquele instante, eu escolhi ficar com o que eu sentia que era certo. Porque se eu não lutasse pela verdade, quem ia lutar? A parte mais difícil daquele momento não foi o que disseram, foi o jeito como olharam para mim. Porque palavra você até ignora, mas olhar pesa. E naquela sala, todo olhar parecia dizer a mesma coisa. Você é ridícula. Quando eu repeti que podia fazer o agente Daniel Rocha levantar da cadeira, eu fiz isso com calma, do jeito que consegui. Eu não estava atacando ninguém, não estava apontando o dedo, não estava gritando.
Eu só estava dizendo algo que para mim era uma verdade simples e necessária. Mas bastou eu abrir a boca para virar motivo de piada. O primeiro riso veio do lado direito da sala. Um policial que até então estava sério soltou uma risada curta, meio debochada. Aquele tipo de riso que não sai porque a pessoa achou engraçado. Sai porque ela quer te diminuir. Logo em seguida, outro se juntou. E depois outro. E depois mais um. Em segundos, parecia que eu era o único motivo de distração naquele lugar tão frio. Eu vi um deles colocar a mão na boca, tentando esconder o sorriso, como se estivesse vendo uma criança contando mentira. E aquilo doeu de um jeito que eu não esperava. Não porque eu me senti pequena, mas porque eles me fizeram parecer pequena diante do meu próprio pai. Teve um momento em que a risada ficou tão alta que eu quase perdi o que estava falando. Eu respirei fundo, segurei o terço no bolso e tentei manter a voz firme, mesmo com o rosto quente. Mas a vergonha veio como um soco. Não era vergonha de mim. Era vergonha por ver o jeito que tratavam meu pai. E agora, também a mim. Um dos oficiais olhou para mim de cima a baixo, com aquele olhar que não vê pessoa, só vê perturbação. Depois riu sozinho e soltou: "Por que você não tenta esse milagre num programa de TV? Lá eles adoram esse tipo de show." O jeito que ele disse aquilo doeu. Era como se ele estivesse dizendo que minha dor era entretenimento, que o sofrimento do meu pai era piada, que a fé que eu tinha era truque barato. Eu senti minha garganta fechar na hora, e por um segundo, só um segundo, eu quase explodi. Quase respondi com raiva, quase desisti de vez, quase chorei ali mesmo. Mas aí eu olhei de novo para meu pai. Ele estava quieto, com a cabeça baixa, evitando encarar qualquer pessoa. O macacão laranja parecia ainda mais forte sob a luz branca. E eu percebi que se eu chorasse, se eu desmoronasse, seria pior para ele. Seria como dar mais uma arma para eles usarem contra nós. Então, eu fiz o que consegui. Respirei fundo e fiquei de pé. O promotor, que até então estava só observando a cena como quem assiste a um teatro, deu um sorriso torto. Sabe aquele sorriso de canto de boca, de quem acha que está acima de todo mundo? Ele inclinou o tablet, cruzou os braços e soltou: "E você acha que Deus é advogado de defesa particular do seu pai?" Eu não consegui responder de imediato. Aquilo bateu fundo, não pela provocação. Eu já esperava provocações naquele lugar, mas pelo jeito como ele falou, como se a fé fosse algo pequeno, ridículo, inferior. Como se acreditar no meu pai fosse motivo de vergonha. Como se ele estivesse me ensinando que o mundo real não tem espaço para a esperança. Eu ouvi essa frase ecoar dentro de mim de vários jeitos. Deus é advogado dele? Deus é advogado de quem? Você acha mesmo que algo maior está aqui? E sabe o que doeu mais? O silêncio depois. Aquele silêncio pesado, carregado de olhares tortos, como se eu devesse abaixar a cabeça e aceitar tudo. Como se eu tivesse perdido antes de começar. Mas eu não abaixei, eu não saí, eu não chorei. Eu fiquei ali, porque alguém precisava ficar. Eu senti os olhos de várias pessoas me examinando, esperando que eu tivesse medo, esperando que eu desistisse. Eles queriam que eu ficasse calada. Eles queriam que eu aceitasse o que estavam fazendo com meu pai. Queriam que eu me conformasse com o rótulo que eles colocaram na gente. Mas eu continuei falando. Falei mesmo com a voz tremendo, mesmo sentindo a garganta arranhar, mesmo ouvindo risos ao fundo. Porque naquele momento, por dentro, eu falei com você. Sim, com você mesmo que está lendo isso agora. Eu pensei, se tivesse alguém aqui que realmente me ouvisse, alguém que entendesse, alguém que soubesse como dói, essa pessoa diria para eu continuar. E isso me segurou. Essa sensação de que eu não estava totalmente sozinha, a humilhação doeu. Claro que doeu. Doeu ver gente adulta rir de uma menina só porque ela acredita em algo. Doeu ver meu pai ouvindo tudo preso, sem poder defender nem ele nem a mim. Doeu perceber que para eles minha fé era motivo de riso. E doeu ainda mais
perceber que naquele lugar a verdade parecia ter menos valor do que o deboche. Mas mesmo assim, mesmo com o coração apertado, mesmo ouvindo cada risada como uma faca, eu segurei firme, porque alguém precisava lembrar aquela sala, e talvez o mundo, que fé não é vergonha, que defender quem a gente ama não é loucura, que lutar pela verdade não é motivo de piada. E se você estivesse ali comigo, naquele instante, você teria rido junto com eles ou teria ficado do meu lado em silêncio? Eu sabia que abrir a boca de novo podia virar tudo contra mim, mas também sabia que se eu ficasse quieta, ninguém ali ia fazer nada pelo meu pai. Eu senti meus dedos apertarem o terço dentro do bolso, como se ele fosse a única coisa que me mantinha firme. E talvez fosse mesmo. A sala estava carregada, cheia daquele tipo de silêncio quente que vem depois da humilhação, depois da zombaria, depois de todo mundo rir de você como se fosse impossível levar suas palavras a sério. Eu levantei o rosto devagar. Minha garganta ainda ardia do tanto que eu segurei o choro, mas a minha voz, não sei explicar, ela saiu inteira, saiu firme. Saiu como se tivesse sido guardada lá dentro por um motivo maior. Eu olhei direto para o agente Daniel Rocha. Não desviei, não pisquei, não engoli seco. Fitei ele como quem segura um caminho e não pretende olhar para outro. E então eu disse: me dá 60 segundos, só isso, 60 segundos. Eu não quero brigar com ninguém. Eu só quero provar que vocês estão errados sobre o meu pai. As palavras ecoaram num espaço que parecia pequeno demais para tanta atenção. Foi como se a sala segurasse o fôlego por um instante. Os oficiais se entreolharam, confusos, como se não soubessem se riam de novo ou se esperavam para ver o que aconteceria. O Daniel me encarou com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, deboche, incômodo e uma pontinha de medo escondido bem lá no fundo. Medo de quê? Talvez de acreditar, talvez de perder o controle, talvez de lembrar a própria dor. Ele deu aquele riso de canto de boca lento, quase cansado, e falou alto, para que todos na sala ouvissem com clareza: se você me fizer levantar, eu tiro as algemas do seu pai com as minhas próprias mãos. Um murmúrio se espalhou pelo ambiente. Eu senti como se o chão tivesse estremecido. Ele continuou: mas você só vai passar vergonha. Essa frase entrou em mim como um corte seco. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Um tom que carregava peso, história, derrotas antigas. Um tom de quem já tinha ouvido promessas grandes demais e já tinha acreditado nas erradas. Um tom que queria me quebrar. Mas no lugar de me fazer recuar, aquilo me empurrou para frente. Foi estranho. Parecia que quanto mais ele tentava me intimidar, mais eu lembrava do meu pai sentado atrás de mim, algemado, com o uniforme laranja que nunca deveria ter vestido. E era por ele, só por ele, que eu ainda estava de pé. Eu não esperei aval, não esperei ordem, não esperei ninguém dizer pode ir ou não vá. Eu simplesmente fui. Primeiro um passo, depois outro. E cada passo parecia mais pesado que o anterior. Não porque eu tinha medo, mas porque eu sentia os olhos de todos grudados em mim. Era como carregar 10 olhares nas costas ao mesmo tempo. Olhares frios, desconfiados, julgadores, hostis. Meu pai, no canto, tentou erguer as mãos algemadas como se quisesse me chamar, mas ele não disse nada. Só me olhou como quem diz cuidado, como quem diz não sofre por minha causa, como quem pede perdão por estar naquela situação. Isso quase me derrubou. Mas aí, no meio dessa pancada emocional, eu senti de novo o terço no bolso. Segurei ele com força, como quem segura a própria coragem. E segui. Quando cheguei bem perto da cadeira do Daniel, o mundo pareceu encolher. Não existia mais sala, não existia mais promotor, não existiam mais oficiais, não existia mais câmera no canto da parede. Era só eu e ele. A cadeira dele estava a alguns centímetros de mim. O couro da bota refletia a luz branca do teto. A poeira acumulada mostrava o quanto ele tentava fazer parecer que nada mais importava.
As marcas das rodas riscavam o piso, denunciando anos de ida e volta naquele mesmo espaço. Eu me abaixei devagar. Devagar porque eu sabia que se fosse rápido demais, alguém ia me puxar. Devagar porque eu precisava respirar antes de tocar nele. Devagar porque aquele momento ia definir tudo. Quando meu joelho encostou no chão frio, eu senti o corpo inteiro tremer. Mas não parei. Aproximei a mão. Primeiro só um pouco. Só o suficiente para sentir o ar entre meus dedos vibrar. E então eu coloquei minha mão sobre a bota dele. Foi simples, foi pequeno. Não foi gesto de filme. Foi só minha mão. Pequena, tremendo um pouco, pousando sobre o couro gelado. E naquele momento, tudo parou. Os risos sumiram. As conversas sumiram. O promotor engoliu seco e não falou mais nada. Os oficiais que antes riam ficaram imóveis, como se alguém tivesse apertado pausa. Eu fechei os olhos. Não porque eu queria fazer cena, mas porque eu precisava me ouvir, porque eu precisava lembrar do que estava segurando por dentro. Meu pai, minha fé, minha coragem, meu medo, tudo misturado. Eu murmurei uma oração curta, quase imperceptível. Não queria que ninguém ouvisse, não queria que ninguém julgasse. Queria apenas que aquilo fosse um diálogo entre eu e algo maior do que aquele lugar. E enquanto meus olhos estavam fechados, senti algo que não sei explicar. Não era calor, não era arrepio, era só um silêncio diferente. Um silêncio que não vinha de fora, vinha de dentro. Eu senti como se não estivesse mais sozinha ali. Como se alguém estivesse segurando meu ombro, mesmo que não tivesse ninguém. Foi aí que percebi que a sala inteira me observava. Eu senti o peso dos olhares, não como antes. Não de deboche, mas de choque, de dúvida, de expectativa. Eu fiquei ali por alguns segundos com a mão sobre a bota dele, o joelho no chão, os olhos fechados, respirando devagar. Não sabia se aquilo ia funcionar. Não sabia se ia dar certo. Não sabia se ia mudar alguma coisa. Mas eu sabia que, se eu não tentasse naquele momento, eu me arrependeria pelo resto da vida. E agora, depois de tudo isso que te contei, eu quero te perguntar de verdade, olhando no fundo dos seus olhos. Se você estivesse ali, vendo essa cena do jeito que ela aconteceu, você deixaria eu tentar por 60 segundos? Ou mandaria eu parar como eles queriam? Quando eu coloquei a mão sobre a bota do agente Daniel Rocha, eu juro para você, eu não estava esperando nada naquele primeiro segundo. Nada mesmo. Eu só queria cumprir o que eu tinha prometido. Queria mostrar que meu pai não estava sozinho. Queria provar, nem que fosse por um instante, que a verdade não tinha sido enterrada de vez naquele lugar cheio de regras, telas, câmeras e gente que achava que sabia tudo. Eu não estava pensando em milagre. Eu não estava pensando em cena. Eu não estava pensando em nada além do meu pai algemado atrás de mim. No começo, tudo parecia igual. Exatamente igual. O ar continuava pesado, quente, parado, como se alguém tivesse desligado a ventilação. O silêncio continuava desconfortável, daquele tipo que faz a gente ouvir até o próprio coração batendo na garganta. Os oficiais continuavam olhando com aquela mistura de frieza e cansaço, como se já estivessem irritados só porque eu ainda estava lá, de joelhos, com a mão firme sobre o couro da bota dele. O promotor segurava o tablet no peito, como se estivesse abraçando o próprio orgulho. E o Daniel, ele estava do mesmo jeito, duro, tenso, o corpo inteiro rígido como sempre ficava quando alguém mencionava a perna dele, ou o acidente, ou o passado que ele nunca deixava ninguém tocar. Eu continuei ali quieta, respirando devagar, segurando o terço no bolso com a mão livre, como se aquilo fosse meu ponto de equilíbrio. Meus olhos estavam fechados, mas eu sentia tudo. O cheiro da sala, o peso do ar, a tensão dos ombros do Daniel, o medo do meu pai atrás, o julgamento dos oficiais, o desconforto de quem achava que estava perdendo tempo e então, sem aviso nenhum, algo mudou. Não foi uma luz, não foi um som, não foi uma visão, não foi nada grande. Foi pequeno,
Tão pequeno que, se eu contasse rápido demais, talvez você até pensasse que eu imaginei. Mas eu não imaginei. Eu senti, bem debaixo da minha mão, que estava firme sobre o couro gelado, a perna dele tremeu. Não foi um movimento forte, não foi ele mexendo para me provocar, não foi impulso, não foi susto, não foi reflexo, foi um tremor leve. Leve como um toque de vento, mas firme o bastante para eu sentir nos dedos. Eu abri os olhos na hora. Eu não queria abrir, mas abri, porque meu corpo reagiu por mim. E quando abri, a primeira coisa que eu vi foi o rosto dele. O agente Daniel Rocha não era de demonstrar emoção. Ele nunca dava brecha, ele nunca deixava os outros verem nada além daquela máscara de autoridade. Mas naquele segundo ele não conseguiu esconder, porque ele prendeu a respiração. De verdade, foi nítido. O peito dele travou no meio do ar, os olhos abriram um pouco mais. O maxilar fechou forte, quase como se tivesse levado um choque. E a mão dele, que estava solta no braço da cadeira, apertou com força o apoio de metal. Uma força tão grande que os músculos do antebraço dele ficaram marcados, como se tentassem segurar alguma coisa que ele não queria deixar escapar. E aí eu percebi uma coisa que talvez ninguém tivesse coragem de admitir naquela hora. Ele sentiu também. Eu não disse nada, ele não disse nada, ninguém disse nada. Mas o clima na sala mudou. Mudou de um jeito tão claro que até quem estava fingindo não ver, viu. O oficial que estava com os braços cruzados descruzou. O que estava apoiado na parede endireitou o corpo. O promotor soltou o tablet ligeiramente, como se o peso tivesse aumentado. Um dos policiais, ao fundo, parou no meio da respiração. Outro, que antes sorria, mordeu o lábio sem perceber. E ninguém, absolutamente ninguém, ousou fazer piada. O riso, que antes era alto, quente e irritante, morreu como se alguma coisa tivesse enfiado a mão nele e arrancado o som. Se antes eles me seguiam com os olhos como quem olha para uma criança teimosa, naquele momento olhavam como quem tenta entender uma coisa que não entra na cabeça, mas não dá para ignorar. E eu fiquei ali com a mão sobre a bota dele, como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Eu sentia minha mão suar um pouco, mas eu não tirei. Eu não ia tirar. Eu não podia tirar. Porque naquele instante eu percebi, com todo o meu corpo, que alguma coisa tinha acontecido. Não precisava ser grande, não precisava ser definitivo, não precisava ser milagroso como eles ironizavam. Não precisava ser nada além do que foi. Um tremor leve, quase tímido, quase escondido. Mas aquele tremor mudou tudo, porque até aquele momento tudo estava contra mim. Tudo. A sala, a base, os olhares, os risos, os relatórios, o promotor, os oficiais, a dor do meu pai, a história do Daniel, a minha pouca idade, a minha falta de poder, a fé que eles achavam pequena demais. Mas naquele pequeno tremor, tão pequeno que cabia em 2 dedos meus, eu senti alguma coisa que ninguém podia negar, por mais que quisessem. Algo vivo se mexeu. Eu respirei fundo e segurei o ar sem querer. Quando soltei, senti meu coração bater 2, 3, 4 vezes rápido demais. E percebendo isso, eu levantei o olhar, lentamente, até encontrar o dele, o do Daniel. O olhar de um homem acostumado a perder. O olhar de alguém que nunca admitiu esperança desde o acidente. O olhar de alguém que carrega dor como armadura. E naquele olhar, pela primeira vez, não tinha só raiva, tinha medo. Medo real, medo de verdade. Medo de que algo que ele jurava impossível estivesse acontecendo. Medo de acreditar, medo de sentir. Ele desviou o olhar rápido, como se tivesse vergonha, mas já era tarde. Eu tinha visto, e não fui só eu. Os oficiais também perceberam, mesmo que tenham fingido não ver. O promotor percebeu, mesmo que tenha engolido em seco. A câmera no alto da parede registrou, mesmo que ninguém ainda tivesse coragem de admitir. O ambiente inteiro mudou. A sala que antes parecia contra mim agora estava insegura, não do meu lado,
não ainda, mas insegura. E esse é o tipo de coisa que você sente no ar. Não precisa de ninguém dizer. Está no jeito como as pessoas respiram, no jeito como elas mudam o peso do corpo, no jeito como elas evitam olhar umas para as outras. Eu senti isso tudo, todo esse desconforto, toda essa mudança, toda essa quebra silenciosa. E no meio desse novo silêncio, que não tinha nada a ver com o primeiro, eu só conseguia pensar uma coisa: algo acordou. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia se aquilo ia crescer, se ia parar ali, se ia sumir, se ia virar nada. Não sabia se era só um impulso, uma reação perdida, um nervo adormecido respondendo pela primeira vez depois de anos. Eu não sabia de nada, mas eu sabia que aquele tremor foi real. Eu senti, ele sentiu, quem estava olhando sentiu, e ninguém teve coragem de dizer que não aconteceu. Ninguém. Eu fiquei ali, ainda com a mão na bota dele, sentindo o calor aumentar na sala, sentindo as costas suarem, sentindo meus joelhos doerem no chão frio, sentindo o peso da responsabilidade tomando forma dentro de mim. Mas eu não me mexi, eu não recuei, eu não tirei a mão. E por dentro, bem quietinho, como se viesse de um lugar que ninguém podia tocar ou destruir, eu só pensei: é aqui que tudo começa. Porque às vezes, para mudar uma vida inteira, basta isso: um tremor, um susto, um silêncio que ninguém sabe engolir, um medo que ninguém sabe explicar, um primeiro sinal de que talvez, só talvez, a verdade esteja tentando aparecer. E naquele segundo, naquela sala, naquele tremor tão leve que só quem estava realmente atento conseguiu sentir, foi exatamente isso que aconteceu. Quando aquele primeiro tremor aconteceu debaixo da minha mão, tudo dentro de mim queria gritar que eu tinha sentido. Mas eu não falei nada. Eu fiquei quieta, porque sabia que qualquer palavra usada na hora errada seria jogada contra mim, contra meu pai, contra tudo o que eu estava tentando fazer. Eu estava de joelhos, a mão ainda firme sobre a bota dele, e por um instante eu só consegui ouvir meu próprio coração batendo rápido. Era como se meu corpo estivesse avisando que aquele era o momento mais importante de toda a minha vida. Mas junto com esse aviso veio outra sensação, ainda mais forte. O tempo estava acabando. Eu não sei explicar, mas era como se alguém tivesse colocado um relógio invisível no meio daquela sala. Um relógio grande, pesado, marcando cada segundo alto demais. E a cada segundo eu sabia que algo estava se movendo. Não só na perna dele, mas no processo, no julgamento, no destino do meu pai. Foi então que o promotor interrompeu tudo. A voz dele cortou o silêncio como faca. Ele levantou o tablet, respirou fundo e disse que aquela encenação tinha durado mais do que deveria. Usou a palavra encenação bem devagar, como se quisesse me atingir. E conseguiu. Eu senti aquela palavra bater no meu peito como se fosse uma pedra. Ele falou que a audiência precisava ser encerrada para prosseguir com os passos oficiais. Falou como se já tivesse decidido tudo antes mesmo de entrar ali. Foi nesse momento que eu entendi com toda clareza que se eu não fizesse alguma coisa naquele segundo, meu pai ia sair daquela sala direto para uma cela. Direto, sem chance, sem defesa, sem explicação. E isso me deu um medo que eu nunca tinha sentido antes. Não um medo barulhento de desespero. Foi um medo silencioso, fundo, daqueles que fazem a gente sentir o corpo inteiro tremer. Eu ainda estava de joelhos quando ouvi passos pesados atrás de mim. O oficial que ficava na porta começou a se aproximar. Eu ouvi o som das botas dele arrastando no chão. Ele não precisava dizer nada. Dava para sentir na forma como ele caminhava que ele vinha para me tirar dali. Aquele passo firme, direto, rápido, era um aviso. Já deu. Você falou demais. Você fez demais. É hora de ir embora. Eu senti o ar da sala mudar de novo. Antes era tensão, agora era urgência. O outro oficial que estava próximo ao promotor não chegou a caminhar, mas levantou a mão e disse, quase sem emoção: a decisão sobre o seu pai sai hoje, aqui, agora. O jeito que ele falou isso
me cortou por dentro. Por um instante, eu senti um calor subir para o rosto, como se tivesse levado um tapa invisível. A confirmação veio. Era ali, naquela sala, naquele minuto. Minha vida e a do meu pai estavam presas naquele exato instante. Eu percebi algo. Eles não queriam investigar mais nada, não queriam ouvir ninguém, não queriam admitir que tinham se apressado em condenar um inocente. Eles só queriam terminar logo, fechar o caso, tirar aquilo da mesa. E meu pai estava justamente no meio dessa pressa. Eu não posso te explicar o que é estar ajoelhada no chão, com a mão sobre a perna de um homem que não acredita em você, enquanto a vida do seu pai é decidida ali perto da porta, por gente que não vê além do que está escrito num papel. Mas posso te dizer como eu me senti. Pequena, minúscula, mas ao mesmo tempo cheia de uma força que eu não sabia que tinha. O oficial que vinha na minha direção estava tão perto que eu senti o ar mexer atrás de mim. Ele devia estar a menos de 2 passos. Eu sabia que se ele me tocasse, ia me levantar à força. E se ele fizesse isso, tudo ia acabar. A chance ia sumir. A promessa ia morrer ali mesmo. E meu pai seria levado como se fosse um criminoso de verdade. Eu quase não consegui respirar ao pensar nisso. Por um instante, minha mente se encheu de imagens horríveis. Meu pai sendo empurrado por aquele corredor frio, sendo trancado numa sala sem janela, sendo chamado de detento, sendo tratado como alguém que nunca foi. Eu senti as lágrimas quase subirem, mas eu forcei elas para baixo. Eu não podia desmoronar, não naquele momento, não com aquele oficial tão perto. Não com o promotor olhando para mim, como quem só espera eu desistir. Não com meu pai me vendo como última esperança. Então, antes que o oficial me tocasse, eu levantei a cabeça devagar, abri os olhos e falei alto o bastante para todos ouvirem. Espera, só mais um instante, por favor. Algo está acontecendo aqui. Minha voz saiu firme, mas eu estava tremendo por dentro. Foi como se eu tivesse posto minha alma inteira dentro de uma frase só. E por um segundo, um único segundo, a sala parou de novo. Parou de verdade. Até o oficial que vinha na minha direção deu uma hesitada. Eu vi isso. Ele não esperava que eu falasse com tanta certeza. Não esperava que eu tivesse coragem de interromper o movimento dele. O promotor bufou irritado. Ele não queria mais conversa. Ele não queria mais tempo. Ele queria acabar logo, mas a irritação dele mostrou outra coisa também. Ele tinha medo de perder o controle, medo de que algo estivesse realmente acontecendo, medo de que a verdade estivesse surgindo, mesmo que ele tentasse enterrar. O Daniel ainda estava imóvel na cadeira. Eu senti a perna dele tremer de novo. Um tremor tão leve que qualquer um poderia dizer que foi nada. Mas eu senti. E ele sentiu também. Eu vi nos olhos dele. Ele tentou esconder, mas era tarde demais. Eu percebi que aquele segundo tremor, tão pequeno, tão discreto, foi o que fez a sala inteira funcionar como se fosse uma corda esticada, sendo puxada pelos 2 lados. Eles não queriam admitir. Eles não queriam olhar. Eles não queriam entender. Mas eles viram. A câmera viu. O silêncio viu. E aí, naquele instante, eu senti o peso do tempo cair sobre mim de novo, como se o relógio invisível tivesse começado a correr mais rápido, como se cada segundo que passava fosse um golpe, empurrando meu pai um passo mais perto da condenação. Eu sabia que se eu não estendesse aquele minuto, se eu não segurasse aquele instante, tudo ia acabar ali. Eu pensei, se eu não falar agora, acabou. Se eu não pedir tempo agora, nunca mais vão me ouvir. Se eu não proteger meu pai agora, ninguém vai proteger. E então eu falei de novo, mais baixo, mais direto. Espera só mais um segundo. Por favor, só mais um. Eu senti meu joelho doer no chão. Senti a mão começar a suar. Senti o olhar de todos queimando minha nuca. Senti meu pai prendendo a respiração. Senti o oficial se aproximando mais um pouco. Senti o promotor quase explodindo de raiva. Senti o Daniel tentando esconder o medo de sentir algo que ele jurava estar morto dentro dele. Mas mesmo com tudo isso, eu não tirei minha mão.
Eu fiquei ali, firme, silenciosa por fora, gritando por dentro, porque naquele momento, entre tudo o que estava prestes a acontecer, eu entendi de uma vez por todas: ou alguma coisa mudava agora, ou meu pai nunca mais teria chance. E foi por isso que eu pedi mais um instante, um só, como se aquele segundo fosse a última porta antes do fim. E agora, falando com você de verdade, se você estivesse ali, sentindo tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, você deixaria eu continuar ou diria que já era hora de parar? Quando eu ergui os olhos para olhar o Daniel, eu esperava ver a mesma expressão dura de sempre. Aquele rosto fechado, a postura rígida, o jeito frio de quem não deixa ninguém atravessar a muralha que construiu ao redor da própria dor. Mas o que eu vi naquele momento não era o mesmo homem. Era outra coisa. Era como se alguém tivesse desligado por um segundo todas as defesas dele. O olhar dele mudou. Foi do nada, sem aviso, sem som, sem palavra. Um instante antes, ele me olhava como sempre, com aquele semblante duro, irritado, carregado de desconfiança, como se eu fosse só mais uma pessoa tentando mexer onde ninguém tinha o direito de tocar. Mas, de repente, ele não estava mais olhando para mim. Ele estava olhando para dentro de si mesmo, para um lugar onde eu não podia chegar, onde ninguém mais tinha entrado desde o acidente. Eu percebi isso porque o olhar dele ficou distante. Não era confuso, não era bravo, não era triste de imediato. Era distante, como se ele estivesse vendo outra cena, longe daquela sala cheia de oficiais, câmeras e tensão. Como se tivesse sido puxado de volta para um momento que ele guarda com tanto peso que só de pensar já dói. Eu lembro de pensar por um segundo que talvez ele estivesse revivendo tudo. O impacto, a queda, o momento em que percebeu que o corpo dele não respondia mais. E eu senti isso do jeito que a sala inteira sentiu, mesmo que ninguém admitisse. Porque o silêncio mudou de novo. Antes era tensão, depois virou urgência. Agora era humanidade. Um tipo de silêncio que não traz medo, nem ameaça, nem julgamento. É aquele silêncio que aparece quando alguém está sentindo algo tão real que ninguém tem coragem de atrapalhar. Eu continuei olhando para ele, sem piscar, tentando entender o que estava acontecendo ali dentro. Eu não podia ver as lembranças exatas, mas eu conseguia sentir o peso delas. Era como se o rosto dele tivesse virado uma janela, mostrando por um instante um pedaço do homem que ele escondia debaixo do uniforme. Ele piscou devagar, e eu vi o maxilar dele tremer de leve. Vi a respiração falhar. Vi as mãos dele apertarem de novo o apoio da cadeira, mas não por firmeza, e sim por medo. Medo de sentir, medo de lembrar, medo de acreditar, porque acreditar dói. E eu entendi isso naquele instante. Acreditar machuca quem passou a vida inteira construindo uma parede para sobreviver. E ali, no meio de todo mundo, a parede dele começou a rachar. Eu pude ver nos olhos dele o momento exato em que ele se lembrou do que tinha perdido. Não só o movimento das pernas, mas a vida que existia antes disso. Os sonhos que ficaram pendurados no dia em que tudo mudou. A força que ele fingia ter, mas carregava rachada por dentro. A independência que ele jamais pensou que perderia. Eu senti que ele estava lembrando do acidente. Sim, mas não só dos detalhes. Ele estava lembrando do sentimento, do medo de nunca mais ser o mesmo, da revolta, da vergonha, do dia em que se viu frágil demais para continuar do jeito que vivia. E talvez, naquele instante, ao sentir aquele tremor na perna, ele tenha sido jogado de volta para o momento em que tudo acabou. E, ao mesmo tempo, para o momento em que algo novo podia estar começando. E isso mexeu com ele de um jeito que ele nunca teria coragem de admitir. Eu vi quando a respiração dele falhou de novo. Vi quando o rosto dele se contraiu num misto de raiva e medo. Vi quando ele tentou engolir em seco, como quem busca um lugar para se apoiar dentro do próprio peito. E então aconteceu algo que eu nunca imaginei ver. Nem naquele dia,
nem em dia nenhum. Uma lágrima escapou. Não foi uma lágrima dramática, daquelas que caem pesadas. Foi uma lágrima pequena, quase tímida, mas foi verdadeira, completamente verdadeira. Ela saiu sozinha, sem permissão, descendo devagar pelo canto do olho até cair no uniforme azul. Eu quase não acreditei no que vi. Era estranho, porque não parecia uma fraqueza, parecia outra coisa. Parecia alguém que segurou tanto tempo tudo dentro de si que, pela primeira vez, deixou um pedacinho vazar. Eu senti a sala mudar outra vez. Os oficiais tentaram desviar o olhar como se aquilo fosse íntimo demais. O promotor travou a expressão, tentando fingir que não tinha visto. Meu pai respirou fundo, como se estivesse vendo algo impossível. E eu só fiquei olhando. Não com pena, não com vitória, não com orgulho. Eu olhei com respeito, porque naquele segundo, naquele pequeno segundo, o agente Daniel Rocha não era mais a autoridade intocável, o homem duro, o profissional frio, o símbolo de força que ele projetava para o mundo. Era só um homem ferido, um homem cansado, um homem que, pela primeira vez em anos, parecia sentir algo que não fosse raiva, frustração ou medo. E isso não tinha nada a ver comigo, nem com o tremor na perna, nem com o caso. Era sobre ele, sobre o que ele carregava, sobre o que ele tinha perdido, sobre o que ninguém ali tinha coragem de enxergar. E talvez, só talvez, naquele pequeno espaço entre o que ele lembrava e o que ele sentia naquela hora, ele tenha começado a acreditar, mesmo sem querer, não acreditar em mim, não acreditar no que eu estava fazendo, mas acreditar na possibilidade, pequena, silenciosa, incômoda, de que a história dele ainda não estava escrita até o fim. E isso, por si só, já era uma mudança enorme. Uma mudança que ele tentava esconder. Uma mudança que ninguém ali estava pronto para entender. Eu senti essa mudança como quem sente um vento leve antes da tempestade. Uma coisa que toca, passa rápido, mas deixa claro que algo no ar está diferente. Algo no ar está virando. Algo no ar está prestes a romper. E eu fiquei ali, olhando para ele, sabendo que nada estava resolvido ainda. Nada. Mas pela primeira vez desde que entrei naquela sala, eu senti que não estava lutando sozinha. Quando a lágrima caiu no uniforme do Daniel, eu senti o ar da sala ficar diferente, como se todo mundo tivesse sido puxado para dentro de um momento que ninguém esperava viver. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que nada estava ganho. Nada mesmo. Porque uma coisa era ele sentir algo na perna. Outra coisa era a base inteira admitir que algo estava errado no caso do meu pai. Eu ainda estava ali, ajoelhada, com a mão sobre a bota dele, sem ter ideia do que viria a seguir. Eu tentei respirar fundo, mas era como se o ar tivesse pesado de repente, como se estivesse mais denso. A sala estava silenciosa demais, e foi exatamente por isso que eu ouvi o som quando aconteceu. Primeiro, um bip curtinho, quase nada. Um barulho pequeno que normalmente ninguém notaria, num lugar tão frio e sério como aquele. Mas como tudo estava quieto, aquele som pareceu um sinal. Eu abri um pouco os olhos, sem tirar a mão da bota dele, e procurei com o olhar rápido de onde tinha vindo. E foi aí que eu vi. Um dos técnicos da sala, aquele rapaz mais novo que ficava sempre no canto mexendo nos equipamentos, estava segurando o tablet com as duas mãos, parado, olhando para a tela como se tivesse levado um choque. Ele não se mexia, nem piscava. Ele só olhava. E conforme ele lia, o rosto dele ficou pálido de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Na mesma hora, eu senti meu coração acelerar. Não por mim, mas porque eu sabia que, seja lá o que fosse, era grande. E quando algo grande mexe com alguém quieto daquele jeito, é porque não dá para ignorar. O técnico levantou um pouco o tablet, como se estivesse tentando entender melhor o que tinha acabado de receber. Ele apertou a tela 2 vezes, aproximou o rosto, afastou de novo. Depois olhou para o promotor, hesitou e voltou a olhar a tela.
Foi um gesto pequeno, mas eu vi medo ali. Não o medo que faz alguém correr, mas o medo que aparece quando você descobre algo que não era para estar acontecendo. Eu não falei nada. Ninguém falou nada. O silêncio ficou tão pesado que parecia que ia quebrar. O promotor, irritado porque nada estava saindo como ele queria, ficou olhando para o técnico com impaciência. "O que foi agora?" ele perguntou, como quem reclama de uma interrupção boba. Só que o técnico não respondeu de imediato. Ele tentou falar 2 vezes, mas a voz não saía. O tablet tremia leve nas mãos dele. Eu sei que muita gente acha que mentira se vê no rosto. Eu acredito também. Mas a verdade é diferente. A verdade pesa. A verdade trava a garganta. A verdade derruba o ar. E foi isso que eu vi nos olhos dele. A verdade puxando ele de volta à realidade. Uma verdade que estava sendo escondida. Uma verdade que apareceu na hora que ninguém queria enxergar. Ele finalmente conseguiu falar, mas a voz saiu baixa, falhada, quase sem força. A gravação do caso, ela não está completa. O promotor franziu o senho e deu um passo na direção dele, irritado. Como assim não está completa? Tudo isso já foi revisado. O técnico engoliu seco e continuou. Tem uma parte nova. Não estava aqui antes. Foi enviada agora. Mostra alguém mexendo nos dados, mexendo no relatório do caso. Eu senti um frio subir pela minha coluna. Não era surpresa, era confirmação. Algo que eu já carregava no peito desde o começo. A certeza de que haviam feito alguma coisa com as informações. A certeza de que estavam escondendo algo. A certeza de que meu pai não estava ali porque era culpado, e sim porque alguém queria que ele parecesse culpado. O Daniel, que até então parecia perdido dentro das próprias lembranças, levantou o olhar. Ele não disse nada, mas eu senti o corpo dele endurecer de novo. Não do mesmo jeito de antes, não por autoridade, não por raiva, mas por instinto. Instinto de quem sabe que tem algo muito errado no ar. O promotor tentou tirar o tablet da mão do técnico, mas o rapaz deu um passo para trás, segurando firme, como se tivesse medo de que tirassem a verdade dele. Ele olhou para o superior e repetiu, agora com mais clareza, mesmo tremendo. Tem alguém alterando os dados. Tem alguém apagando coisa. Tem alguém mudando coisa que não podia ser mudada. As palavras apagando e mudando bateram na sala como pancadas. Eu vi os oficiais se mexendo desconfortáveis, olhando entre si. Eu vi o promotor endurecer o rosto, tentando manter controle. Eu vi meu pai fechar os olhos por um segundo, como se estivesse ouvindo algo que esperou meses para ouvir. E eu vi o Daniel apertar ainda mais a borda da cadeira. O técnico passou o dedo sobre o tablet, ampliou a imagem e virou a tela devagar para que todos vissem. Eu tive que esticar o pescoço para enxergar um pouco, mas deu para ver o bastante. Alguém estava realmente mexendo nos arquivos do caso. Não era minha imaginação, não era impressão, não era exagero, era fato. Na tela dava para ver claramente o momento. Uma pessoa, não dava para ver o rosto, mas dava para ver a mão e a roupa, acessava o computador da base. Os arquivos apareciam no canto da tela, sendo abertos rapidamente, editados, salvos por cima. Dava para ver datas, dava para ver mudanças. Dava para perceber que algo muito sério tinha sido feito longe dos olhos de todos. Eu não precisei ser especialista em nada para entender o que aquilo significava. Você também não precisaria. Qualquer pessoa vendo aquele vídeo entenderia na hora. Mexeram no caso do meu pai, mexeram de propósito, mexeram para mudar o resultado. Eu senti meu estômago embrulhar. Ao mesmo tempo, senti uma onda quente no peito, como se algo dentro de mim estivesse dizendo, eu sabia. Mas não era alegria, não era alívio, era dor. Porque se mexeram nos dados, se mudaram informações, se apagaram partes. Então, meu pai estava ali não por justiça, mas por manipulação, por alguém que decidiu que ele tinha que pagar por algo que não fez. A sala ficou completamente silenciosa.
Nem respiração dava para ouvir direito. O promotor tentou manter a postura, mas a expressão dele começou a rachar. Ele abriu a boca para dizer algo, mas fechou de novo. Era como se ele estivesse tentando encontrar palavras para defender o indefensável. Os oficiais se entreolharam inquietos. Alguns cruzaram os braços. Outros deram passos laterais, como quem não quer chamar atenção. Um deles olhou para mim e depois desviou na hora, como se meu olhar pesasse. O Daniel. Eu ainda consigo ver a expressão dele quando a imagem apareceu. Ele respirou fundo, como se estivesse puxando o ar de alguém que ficou sem oxigênio por muito tempo. Olhou para o tablet, olhou para mim e depois olhou para o chão, como quem tenta entender o que está acontecendo dentro da própria cabeça. Eu senti a perna dele tremer de novo, dessa vez um pouco mais forte. Dessa vez, ele não conseguiu esconder, e pela primeira vez ele não tentou. Mas a sala inteira mudou. Era como se todo mundo tivesse sentido ao mesmo tempo a mesma coisa, que a versão oficial não estava mais segura, que a narrativa que eles repetiam desde o começo não se sustentava, que algo enorme tinha acabado de emergir na frente de todo mundo. E principalmente que não dava mais para fingir que meu pai era o culpado. Eu fiquei ali, ainda de joelhos, ainda segurando a bota dele, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se o chão tivesse aberto, não para engolir a gente, mas para mostrar o que estava escondido por baixo. E por um instante, só um instante, eu pensei, talvez agora eles escutem. Talvez agora vejam que meu pai não merecia isso. Mas eu não disse nada, eu não soltei a mão, eu não mudei de posição, porque a verdade estava emergindo. Sim, mas ainda não estava completa, ainda não tinha caído no colo de todo mundo do jeito que precisava cair. Ainda não tinha sido admitida em voz alta, ainda não tinha sido encarada por quem tinha poder naquela sala. E apesar de tudo, apesar do tremor, apesar da lágrima, apesar da gravação, apesar dos olhares desconfortáveis, a história ainda não tinha virado. Não ainda. Mas eu senti, com uma certeza tão profunda que parecia vir de dentro da minha alma, que estava prestes a virar. Eu fiquei ali, ainda ajoelhada no chão frio, com a mão firme sobre a bota do Daniel, sentindo o peso daquele silêncio que tinha tomado a sala de um jeito quase sufocante. Era como se todo mundo estivesse esperando eu fazer alguma coisa, como se o próximo passo fosse meu, como se todas as peças que estavam soltas no ar dependessem do que eu diria naquele instante. E ao mesmo tempo, eu sentia o medo de cada pessoa ali. Não era medo de mim. Era medo do que aquela verdade nova podia provocar, medo de admitir que algo tinha sido feito de propósito, medo de reconhecer que meu pai estava sendo empurrado para um buraco que não era dele. Eu levantei o rosto devagar. A luz branca da sala bateu no meu olhar, mas eu não desviei. E quando olhei para o Daniel, vi que ele ainda estava lutando contra ele mesmo. O tremor na perna dele era mais evidente agora. Não era aquele tremor leve, quase tímido de antes. Era um tremor real, visível, impossibilitado de ser ignorado. Um tremor que subia para a mão dele, que apertava o braço da cadeira com força, como se ele estivesse tentando controlar algo que não conseguia segurar. Depois, virei o olhar para o meu pai. Ele estava sentado mais atrás, ainda algemado, com o uniforme laranja marcando tudo que ele tinha sido obrigado a sentir nas últimas horas. Uma mistura de vergonha e injustiça que nenhum pai deveria carregar diante da própria filha. Quando nossos olhos se encontraram, eu vi que ele estava tremendo também, não de medo, mas de esperança. Uma esperança tão contida, tão maltratada, que quase parecia proibida. As algemas brilhavam sob a luz da sala. Era como se o metal quisesse lembrar a gente do tempo que já tinha passado, do peso do erro que colocaram nos ombros dele, do silêncio que ele foi forçado a engolir para não ser tratado ainda pior. E tudo aquilo parecia tão errado, tão fora do lugar, tão pequeno diante do que estava acontecendo ali,
que eu senti um nó na garganta. Eu virei o rosto para os oficiais. Eles não riam mais, não zombavam, não faziam piada. Estavam sérios, desconfortáveis, quase imóveis. Era como se cada um estivesse fazendo cálculos internos, tentando juntar as peças do que tinha acabado de surgir. O vídeo, a manipulação dos dados, o tremor na perna do Daniel, a lágrima que caiu sem ele querer, o silêncio que tomou conta da sala inteira. Eles não estavam preparados para nada daquilo. O promotor, que antes parecia tão certo, tão no controle, tão pronto para mandar meu pai para longe, agora estava com o rosto tenso. Ele segurava o tablet como se aquilo queimasse na mão dele. Era visível que ele estava tentando encontrar uma explicação para o que estava vendo, algo que não quebrasse sua postura, algo que não revelasse que ele também tinha acreditado numa história que agora estava ruindo diante dele. E foi aí que eu entendi uma coisa muito simples. Se eu não falasse agora, se eu não colocasse a verdade inteira diante deles, o medo deles ia vencer. E se o medo vencesse, meu pai perderia. Então eu soltei o ar devagar, como se estivesse deixando para trás tudo que me segurava, e falei: se a verdade está voltando à tona, o corpo dele também pode voltar. A frase saiu simples, limpa, sem esforço. Eu não tinha pensado nela antes, ela só veio. E quando veio, eu senti como se tivesse colocado o coração inteiro ali dentro. Era como se eu estivesse dizendo, não só para eles, mas para mim mesma, que nada precisava ficar paralisado para sempre. Nem o corpo do Daniel, nem a história do meu pai, nem a coragem que eu estava segurando para não desmoronar ali no chão. Eu continuei falando, agora com a voz mais firme, mais presente, como se o silêncio da sala me desse força. Ele vai se erguer diante de vocês, diante de tudo isso. E quando ele fizer isso, ele mesmo vai libertar meu pai, com a mão dele, com a verdade dele. Porque essa história não está presa no que vocês achavam que sabiam. Ela está presa no que vocês não quiseram ver até agora. Ninguém me interrompeu. Não houve risos, não houve deboche, não houve corte. Era como se cada pessoa ali tivesse perdido a habilidade de interromper a verdade que estava surgindo. Eu percebi naquele instante que a sala estava completamente dividida entre duas forças: o medo de continuar fingindo e o medo de acreditar no que estava acontecendo. As câmeras continuavam gravando, os olhares estavam fixos. E a minha mão, agora mais quente, mais firme, continuava sobre a bota do Daniel. Eu senti o ar tremendo ao meu redor. Não sei explicar de outro jeito. Era como se algo estivesse prestes a quebrar. Não era só a história, não era só o processo, não era só o caso do meu pai. Era algo dentro de cada pessoa ali. A verdade tinha aparecido. Não inteira, não declarada, não assumida, mas ela tinha dado o primeiro passo. Agora faltava o segundo. E esse segundo dependia dele, do Daniel. Eu vi a mão dele tremendo sobre o apoio da cadeira. Vi os olhos dele marejados, tentando esconder o que estava sentindo. Vi os ombros dele subindo e descendo, num esforço para manter o controle que estava escapando. Eu vi o homem por trás da farda. E pela primeira vez, vi que ele também estava cansado. Cansado de ser o símbolo de algo que já não fazia sentido. Cansado de carregar dor. Cansado de fingir que nada mais podia mudar. E foi por isso que eu falei o que falei. Não como uma promessa vazia, não como uma frase bonita, mas como alguém que estava vendo tudo acontecer diante dos próprios olhos. A mesma mão que vai se erguer, vai libertar meu pai. E quando eu disse isso, eu percebi algo ainda mais forte. Ninguém na sala tentou me contradizer. Nem o promotor, nem os oficiais, nem o técnico, nem o próprio Daniel. A verdade tinha rachado o que eles acreditavam ser sólido. Agora, faltava só uma coisa: o momento em que ele ia se levantar. Eu sabia que esse instante estava chegando. Eu sentia isso na pele, no ar, no silêncio que nenhum deles sabia explicar.
Era como se todos estivessem aguardando o segundo exato em que a história mudaria totalmente de direção. Eu respirei fundo e falei, olhando para cada rosto ali: o que vai acontecer agora depende do que vocês acreditam ser possível, depende do que vocês viram, depende do que vocês sentiram, depende do que vocês deixam entrar dentro do peito. E aí, olhando para o Daniel, eu disse a última frase antes do momento final. Quando você levantar, ninguém mais vai conseguir esconder a verdade. A sala inteira pareceu prender o ar ao mesmo tempo. E agora, falando com você, eu quero te perguntar, do jeito mais verdadeiro possível, se você estivesse ali, qual prova, qual sinal te convenceria de que essa história não é só coincidência? Quando tudo parecia preso naquele silêncio pesado, eu senti a respiração do Daniel mudar. Ele segurou com força os braços da cadeira, como se estivesse reunindo tudo o que ainda tinha por dentro, e então começou a levantar, devagar, tremendo, centímetro por centímetro. Eu vi o rosto dos oficiais mudar, vi o promotor deixar os papéis caírem sem perceber. Vi meu pai arregalar os olhos, sem saber se chorava ou se acreditava. E eu só fiquei ali, tentando guardar cada detalhe daquele momento que parecia impossível um minuto antes. Quando ele finalmente ficou de pé, a sala inteira congelou. Ninguém riu, ninguém discutiu, ninguém ousou dizer que era coincidência. O Daniel olhou para as próprias pernas, como se estivesse vendo algo que tinha perdido há anos. Depois olhou para mim. E naquele olhar, eu vi gratidão, medo e verdade misturados do jeito mais humano possível. Ele pediu as chaves. Com as próprias mãos, ainda trêmulas, tirou as algemas do meu pai e disse, com a voz embargada, que o caso precisava ser refeito, porque agora todo mundo sabia que tinha algo errado desde o início. Meu pai foi libertado ali mesmo, naquela sala que antes parecia contra nós. E nos dias que seguiram, ninguém falava de outra coisa. Alguns tentavam entender, outros tentavam explicar, mas a maioria só repetia o que tinha visto. A verdade tinha se levantado, mesmo quando ninguém queria, mesmo quando parecia impossível. E eu aprendi que quando a gente não desiste, quando a gente acredita mesmo tremendo, algo muda. Nem sempre rápido, nem sempre fácil, mas muda. Se essa história mexeu com você, me conta nos comentários qual momento mais te tocou e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa lembrar que a justiça pode até demorar, mas ela não perde o movimento. Às vezes, basta um passo para a verdade ficar de pé.